Capítulo 6. Criminosos arrependidos. No livro Céu e Inferno, dentro de várias abordagens que é feito, nesse capítulo está mostrando aqueles espíritos que já querem buscar sua redenção, que estão tentando se melhorar, de alguma forma. O espírito de Castelnaudari. Nós estamos lendo de forma aportuguesada. Rumores e outras estranhas e várias manifestações ocorridas numa casinha perto de Castelnaudari faziam-na tomar por habitada de fantasma, mal-assombrada, etc. Assim foi a dita casa exorcismada em 1848, aliás, sem resultado. A questão de exorcizar uma casa, exorcizar uma pessoa, é uma coisa muito complicada, porque mesmo com todo o aparato do diálogo, conforme a doutrina espírita nos mostra, há espíritos que ainda zombam da cara daqueles trabalhadores dentro de uma série de situações que ocorrem, que nós não faz o caso aqui a gente fazer essa abordagem. Mas tem que existir entre o dialogador, o médium e o espírito comunicante uma certa ascensão moral, principalmente assistência dos bons espíritos e dos espíritos superiores em muitos casos. O proprietário, Sr. D., pretendendo habitá-la, faleceu repentinamente alguns anos depois. Seu filho, animado do mesmo desejo, ao penetrar-lhe um dos compartimentos, recebeu, de mão desconhecida, vigorosa bofetada, e como tivesse só, não teve a menor dúvida, de uma origem oculta, razão esta que o levou a abandonar a casa definitivamente. Então, uma pessoa tem a intenção de morar, alguns anos depois, morre. E o filho entra na casa, quando ele entra num determinado quarto, toma-lhe uma bofetada. São situações que demonstram existir alguma coisa estranha no ambiente, e embora muita gente não leve a sério, e deveriam levar, as consequências estão aí para nos mostrar. A questão das casas mal-assombradas, os lugares mal-assombrados, e podemos dizer, as pessoas mal-assombradas existem de todos os meios, e nós temos que ter alguns cuidados especiais para não nos complicarmos perante a nossa consciência, perante nós mesmos, porque a vida é cheia de detalhes e nós precisamos aprender a viver bem para nos protegermos de determinados detalhes que podem nos assolar, que podem nos prejudicar. No lugar, corria uma versão segundo a qual um grande crime fora cometido ali. O espírito que dera a bofetada foi evocado na Sociedade de Paris em 1859 e manifestou-se por sinais de tal violência de que foram improfícuos todos os esforços para acalmá-lo. Não queiramos acalmar todos os espíritos que vêm à comunicação, mas saibamos que ele está dando o primeiro passo e treinemos a orar por eles. Interrogado, São Luís, a esse respeito, respondeu: é um espírito da pior espécie, verdadeiro monstro. Fizemo-lo comparecer, mas, a despeito de tudo quanto lhe dissemos, não foi possível obrigá-lo a escrever. Ele tem seu livre-arbítrio, do qual o infeliz tem feito triste uso. Então ele tem o livre-arbítrio, tem feito um triste uso, e nem o Espírito São Luís consegue obrigar a ele escrever. É uma lição importante para nós achar que vamos dominar todos os espíritos. Tem alguns que não vamos. E peçamos a Deus que não venhamos encontrar com eles, porque precisamos do amparo das bênçãos dos bons espíritos. Pergunta: este espírito é passível de melhora? Por que não? Pois não são todos este como os outros? É possível, entretanto, que haja disso dificuldades, porém a permuta do bem pelo mal acabará por sensibilizá-lo. Orai em primeiro lugar, e, se evocardes daqui a um mês, vereis a transformação operada. Então, São Luís espera que as pessoas ali presentes orassem por ele por um mês, para ver a transformação que ocorrer. Novamente evocado mais tarde, o espírito mostrou-se mais brando e pouco a pouco submisso e arrependido. Explicações posteriores, ministradas não só por ele como por outros espíritos, deram em resultado saber-se que, em 1608, praticamente 250 anos antes,
habitando aquela casa, assassinara um irmão por motivos de terrível ciúme, degolando-o durante o sono. Alguns anos decorridos também assassinara a esposa. Então, por causa do ciúme do irmão, provavelmente com a esposa, ele degola o irmão enquanto o irmão está dormindo. E mais tarde também assassina a esposa. São condições tristes para um espírito tomar uma atitude extrema contra um próprio irmão e depois contra a própria esposa. A mente humana tem escaninhos perigosos que nós temos que ter muito cuidado, nós temos que ter muita atenção. Certa vez, assistindo vários documentários no YouTube de animais brigando entre as próprias espécies, nenhum deles procura matar o outro, procura vencer, subjugar ou expulsar daquele bando. Mas os macacos matam da própria espécie, e o ser humano também. Como nós somos próximos ao macaco, nós carregamos certas reminiscências perigosas que nós temos que nos educar e nos evangelizar. Portanto, fica sempre aquela frase da Ana Barilova: controle tua mente, eduque seus conflitos e evangelize seus sentimentos, para que a gente não venha cair em deslizes perigosos como esse. O seu falecimento ocorreu em 1659, na idade de 80 anos, sem que houvesse respondido por esses crimes que pouca atenção despertaram naquela época de balbúrdias. Depois da morte, jamais cessara de praticar o mal, provocando vários acidentes ocorridos na tal casa. Todos que procuravam morar ali, ele provocava sempre um acidente, ou a pessoa fugia antes, ou se machucava terrivelmente. A gente às vezes vê vídeos, filmes, que mostram os espíritos tomando atitude de bater, de espancar e até mesmo de esfaquear a pessoa, baseado em efeitos físicos estranhos ou incorporando em alguém para que faça isso. E aí nós temos que ter muito cuidado, porque mediunidade não está no nosso controle, ela existe nas pessoas. Os espíritos existem dos mais variados níveis, e espíritos bons protegem, espíritos maus perturbam. E nós temos que entender isso para podermos caminhar com segurança. Um médium vidente que assistiu à primeira evocação viu-o no momento em que pretendia forçá-lo a escrever. Quando sacudiu violentamente o braço do médium, de medonha catadura, trajava uma camisa ensanguentada, tendo na mão um punhal. Então tinha uma cara muito estranha, muito horrenda, e a camisa ensanguentada e na mão um punhal. Na primeira manifestação. Pergunta a São Luís: tende a bondade de nos descrever o gênero de suplício desse espírito? Kardec quer entender, ele sempre quer entender. É atroz, porque está condenado a habitar a casa em que cometeu o crime, sem poder fixar o pensamento noutra coisa que não no crime, tendo-o sempre ante os olhos e acreditando na eternidade de tal tortura. Então ele fica na casa, vê o crime acontecer constantemente diante de seus olhos. É uma situação delicada para o espírito, porque ele está sempre vendo aquela cena, e a cena é horripilante, ele tenta se livrar dela e ele continua vendo aquela cena. Está como no momento do próprio crime, porque qualquer outra recordação lhe foi retirada e interdita toda comunicação com qualquer outro espírito sobre a terra. Só pode permanecer naquela casa, e no espaço só lhe restam a solidão e trevas. A punição dele é ficar na casa assistindo o crime, e no espaço, solidão e trevas. Se ele sai, encontra a solidão e um mundo totalmente enegrecido, sem luz. Então ele volta para casa onde ele vê, não tem comunicação com qualquer espírito, e rever sempre aquela cena para ver se ele toca-lhe o remorso. Mas obstinado no mal, continua com aquelas ações, mas vamos ver. Havia um meio de o desalojar desta casa? Qual seria esse meio? Quando você quer desembaraçar obsessões de semelhantes espíritos, o meio é fácil: orar por eles. Contudo, é precisamente isto que se deixa de fazer, muitas vezes, preferindo-se intimidá-los com exorcismos,
formulados que, aliás, muitos diversos. Se você tentar fazer um exorcismo nesses espíritos, eles vão se divertir e às vezes vão se fortalecer mais e vão se vincular àquele médium ou naquele ambiente com mais força. Porque nós temos que saber convencê-los pelo poder da oração, dos bons sentimentos, das boas emoções, dos bons pensamentos, das nossas boas ações. Porque eles vão captar todas essas vibrações. E se a gente chega com amor, com carinho, elevando o pensamento a Deus, pedindo por Ele misericórdia e perdão, ele começará a caminhar na direção desse amor e desse perdão. Lembrando que temos que orar por eles. Nós temos que orar por eles. Não é pedir para os outros orarem, não. Lógico que nós podemos convidar pessoas para entrar numa corrente de oração, mas nós temos que orar por eles. Insinuando às pessoas interessadas essa ideia de orar por eles, fazendo-o também nós, conseguiríamos desalojá-lo? Sim, mas reparai que eu disse para orar e não para mandar orar. Ele queria que o médium e o Kardec, que provavelmente estavam juntos, que fizesse a oração. Ele pediu para a pessoa orar, não é para pedir para orar por aquele espírito. Nós temos que aprender a fazer isso. Estando em tal situação há 2 séculos, apreciará ele todo esse tempo como se for encarnado, isto é, o tempo parecer-lhe-á tanto ou menos longo do que quando na Terra? Mais longo. O sono não existe para ele. Então ele fica lá o tempo todo, vivenciando aquela situação sem dormir e vivenciando toda aquela situação, tentando se refazer e vivenciando mais o crime sem se arrepender. Enquanto ele não se arrepender, ele não vai conseguir sair dali. E mesmo com as orações ele fica bastante tenaz, bastante endurecido. Vejamos. Disseram-nos que o tempo não existe para os espíritos e que 1 século para eles não passa de um instante na eternidade. Dar-se-á efetivamente esse fato para com todos os espíritos? Não. De certo. Porquanto isso só se dá com os espíritos que têm atingido elevadíssimo grau de adiantamento. Para os inferiores, porém, o tempo é frequentemente moroso, sobretudo quando sofrem. Então, não sentir o tempo são para os espíritos superiores. Se você fala assim, nossa, o tempo está passando tão rápido, significa que você está levando um pouquinho na escala evolutiva. Brincadeiras à parte, mas nós temos que refletir sobre isso. E se o tempo é muito moroso, nós estamos em condição de um espírito inferior, de um espírito infeliz, de alguém que não quer buscar o seu processo evolutivo. Então vamos tentar fazer o bem, vamos procurar fazer o bem, trabalhar pelo bem, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. De onde vinha esse espírito antes da sua reencarnação? Tivera uma existência entre tribos das mais ferozes e selvagens, e, precedentemente, em planeta inferior à Terra. Então, ele veio de um planeta inferior à Terra, reencarnou na Terra numa tribo muito feroz, e depois ele reencarna na França para tentar esse salto evolutivo e fica preso nesse crime. Severamente punido agora por esse crime, sê-lo-ia igualmente pelos que porventura tivesse cometido, como é de supor quando vivemos entre selvagens? Sim, porém não tanto, visto como, em ser mais ignorante, menos alcançava a extensão do delito. Se você está entre os selvagens, você não tem perfeita consciência dos seus atos, então você comete os atos sem muito entender, sem muito pensar a respeito. Simplesmente comete. Então é necessário que a gente faça uma introspecção, comecemos então a ter uma ideia melhor das situações para vivermos de uma forma melhor no mundo espiritual, bem como aqui no mundo físico. Por isso, quanto mais desenvolvermos a nossa consciência, menos mal nós vamos fazer, e quanto melhor nos portarmos e quanto mais fizermos o bem, menos sobrecarregada fica a nossa consciência e as nossas dívidas vão se tornando mais fáceis de pagar, relativamente. O estado em que se vê esse espírito é o dos seres vulgarmente designados por danados. Então, aquele espírito é um espírito danado, como normalmente dizem as pessoas que estão com edofobia.
Absolutamente não, pois há condições ainda mais horrorosas. Então, tem espíritos em situações piores do que esse. Os sofrimentos estão longe de ser os mesmos para todos, variando conforme seja o culpado mais ou menos acessível ao arrependimento. Para este, aquela casa é o seu inferno. Outros trazem esse inferno em si mesmo, pelas paixões que os atormentam, sem que possam saciá-las. Então, cada espírito vai criar o seu próprio inferno, cada espírito vai estar vivenciando a sua forma de castigo, a sua forma de reparar os erros, a sua forma de procurar ir para este ou para aquele lado. Faz-se necessário começarmos, então, a despertar para novos ideais. Começarmos a ter noção da importância de nos arrependermos, a termos noção da importância de procurarmos cativar os bons sentimentos, os bons ideais. Apesar da sua inferioridade, este espírito é sensível aos efeitos da prece, o que também temos verificado com espíritos igualmente perversos e da mais grosseira natureza. Entretanto, espírito há que, esclarecidos, de mais desenvolvida inteligência, demonstram completa ausência de bons sentimentos, motejando de tudo que há de mais sagrado, nada se comovendo e até não dando tréguas ao seu cinismo. Ainda existem espíritos piores do que esse, ainda mais inferiores, que não têm nenhuma sensibilidade à prece, porque esse já sentiu o efeito da prece, já sentiu o efeito da oração, e com isso nós vamos procurando desenvolver os nossos sentimentos, os nossos ideais, para trabalharmos intimamente pelo amor, pela fraternidade e pela paz. E como tem espíritos que nem se comovem, são espíritos de grandes conhecimentos, de grande inteligência, estudaram, se instruíram e não se comovem com nada que seja mais sagrado. E ainda debocham, zombam e tomam atitudes perigosas de cinismo perante as coisas sagradas. A prece só aproveita o espírito que se arrepende. Para aqueles que, arrebatados de orgulho, se revoltam contra Deus e persistem no erro, exagerando mesmo tal como procedem os infelizes, para esses a prece nada adianta. Nem adiantará, senão quando tênue vislumbre de arrependimento começar a germinar-lhes na consciência. A ineficácia da prece também é para eles um castigo. Enfim, ela só alivia os não totalmente endurecidos. Ou seja, tem espíritos que estão no plano espiritual em extrema maldade e não se arrependeram. Só vai fazer efeito a prece para eles no momento que eles se arrependerem. Isso é um ponto importante para o nosso entendimento. Depois, nós temos que entender que, como eles são infelizes, eles não querem se melhorar. Porque eles só enxergam aquele mundo de infelicidade. Até que ele começa a se arrepender ou começar a observar que existem outros em condições de felicidade melhor do que a dele. A prece nada adianta para aqueles que não enxergam um mundo melhor, não querem ver um mundo melhor. Logicamente, quem está dizendo nada adianta que a gente não vai fazer assim para transformá-los. A gente só vai conseguir modificar aqueles que se predisporem a fazer realmente uma reforma íntima. A ineficácia da prece também é para eles um castigo. Enfim, ela só alivia os não totalmente endurecidos. Se o espírito for muito endurecido, a prece não mudará. Tem um livro que conta a história de Caifás, e ele fala, quando Jesus desce às regiões inferiores para tentar conversar com ele sai correndo em disparada e fala assim: conheço bem, muito bem a ti. Já nos encontramos em Jerusalém, e eu gostaria de te crucificar de novo. E Jesus, com toda paciência, olha para Bezerra e fala assim: não se perturbe. Tenhamos paciência que daqui uns 3 séculos Caifás voltará para o nosso regaço. Ou seja, há espíritos que nem diante do mestre se dobram. E a gente tem que saber respeitar essas situações
e entender que o espírito está auto-hipnotizado por certas situações, que ele precisa de passar por outros mecanismos para se reequilibrar, para se readaptar às forças do bem. Vendo-se um espírito insensível à ação da prece, será motivo para que você deixe de orar por ele? Ah, ele está muito endurecido, vamos orar por ele. Não, deixa para lá. É assim? Lógico que não. Porquanto, cedo ou tarde, a prece poderá triunfar no seu endurecimento, sugerindo-lhe benéficos pensamentos. Então, todos os espíritos, por mais mal que eles sejam, as preces tocar-lhe-ão os sentimentos e eles começarão a ter um novo despertar, a ter um novo ideal, a ter patamares de entendimento superiores. O mesmo sucede com certos doentes, nos quais a ação medicamentosa só se torna sensível depois de muito tempo, e vice-versa. Existem pessoas que só dele pegar no remédio ele já sente a melhora. Existem pessoas que eles tomam o remédio e as melhoras são sempre muito graduais ao longo do tempo. Compenetrando-nos bem de que todos os espíritos são suscetíveis de progresso e que nenhum é fatal e eternamente condenado. Esse entendimento é de extrema importância para nós, porque nós temos que começar a compreender que os espíritos terão que passar pela sua transformação ética e moral, independente daquilo que eles querem, daquilo que eles sintam. E nós somos instrumentos de fazer esse bem. Nós somos aqueles que somos aqui na Terra para começarmos a orar, seja por quem for. O espírito, mais criminoso que ele seja, ele será tocado pela força da oração. Fácil não nos será compreender a eficácia da prece em quaisquer circunstância. Sempre precisamos ter em mente que a prece transmuta sentimentos, transmuta situações. Por mais ineficaz que ela possa parecer-nos à primeira vista, o certo é que contém germes em si mesma, bastante benéficos para bem predisporem o espírito, quando não afetam imediatamente. Erro seria, pois, desanimarmos por não colher dela imediato resultado. Então, muitas das vezes, a gente quer ver aquele resultado mágico. Estalou o dedo, aconteceu. E as nossas orações vão levando um certo tempo, vão caminhando um certo tempo, para que eles possam despertar. Mas o momento de despertar vai aparecer. O momento da luz vai aparecer. E nesse momento da luz, as forças do bem começarão a pautar nossos corações, iluminando-nos, amparando-nos e guiando-nos para as realizações sublimes do amor imortal. Ao reencarnar-se esse espírito, qual será a sua categoria? Aí é o futuro transcendente, né? Nós queremos saber lá na frente o que pode acontecer com aquele espírito. Depende dele e do arrependimento que então tiver. Quanto mais ele se arrepender do crime, melhor será a sua condição no mundo dos espíritos. Muitos colóquios com esses espíritos deram em resultado notável transformação do seu moral. Então, todas as conversas que foram feitas, todo aquele trabalho que foi feito, mudou-se a moral daquele espírito bastante. Eis aqui algumas das suas respostas. Então, ele vai trazer para nós agora as respostas que deu, mostrando que já estava melhorando. Ao espírito: por que não pudeste escrever da primeira vez que vos evocamos? Porque não queria. Mas por quê? Ignorância e embrutecimento. Então, aquela dureza de coração, ele já reconhece que é uma ignorância e um embrutecimento que ele carregava consigo. Agora podeis deixar, quando vos apraz, a causa calcional darem? Permitem-mo, porque aproveito os vossos conselhos. Então ele pode deixar a casa calcenodare porque ele pode ir até lá para ouvir os conselhos da equipe do que trabalhava com Kardec. Sentis alguns alívios? Começo a ter esperança. Olha que coisa boa. Antes ele só enxergava aquele crime, agora ele tem uma esperança. Vamos ver. Se possível nos fora o vermos, qual a vossa aparência?
Ver-me-ias com a camisa, mas sem o punhal. Por que não mais com o punhal? Que fim lhe destes? Amaldiçoando-o, Deus arrebatou-mo das vistas. Então, à medida que ele vai se melhorando, ele amaldiçoa aquele punhal que ele matou as pessoas, então some de suas vistas aquele punhal, pois ele acredita que Deus tirou da mão dele, tirou das vistas dele. Já é o grande sinal da transformação. Ele ainda vê com a camisa ensanguentada. Vamos ver mais. Se o filho do senhor D, ou da bufetada, voltasse àquela casa, que lhe farias? Nada, porque estou arrependido. Então, se o rapaz fosse lá, já não ia bater mais, já está se arrependendo. E se ele pretendesse ainda desafiar-vos? Não me façais essa pergunta, eu não me dominaria. Isso está acima das minhas forças, pois sou um miserável. Ou seja, ir lá, querer morar lá, tudo bem, mas não desafia o espírito. Então, quando você vai conjurar o espírito, quando você vai exorcizar o espírito, tome cuidado, porque se ele entender como um desafio, as coisas ficam mais complicadas, porque ele já se sente um miserável. Ele se sente um ser embrutecido e mau. Lobrigais um termo aos vossos padecimentos? Oh, ainda não. É já muito o saber, graças a vossas intercessões, que esses padecimentos não serão eternos. Então ele já está feliz porque ele sabe que aquele padecimento não é eterno, devido às intercessões que a equipe de Kardec fez por ele, de fazerem orações, de orarem por ele, de procurarem levar bons sentimentos àquela pobre alma. Então isso é importante para que nós possamos ter sempre a consciência de levar bons sentimentos a quem está em sofrimento, principalmente aos espíritos. Tende bondade de nos descrever a vossa situação antes de vos evocarmos pela primeira vez? Não é preciso acrescentarmos que este pedido tem por fim sabermos como ser-vos úteis e não simples de fútil curiosidade. Então ele pede para ele explicar como que ele era antes, mas entendendo que é para ser útil a nós. É uma caridade que ele vai fazer de nos esclarecer para que a gente não tome essas ações, essas atitudes. Já vos disse que nada mais compreendia além do meu crime, e que não podia abandonar a casa em que o cometi, a não ser por vagar no espaço solitário e obscuro. Disso não poderia eu dar-vos uma ideia, porque nunca pude compreender o que se passava. Desde que me alçava ao espaço, era tudo negrume e vácuo, ou, antes, não sei mesmo o que era. Então ele não tem como explicar. Ele só conseguiu explicar depois que ele passou pelas instruções, que ele ouviu os comentários, que ele ouviu as leituras, que ele ouviu as comunicações sobre ele. Então, muitas das vezes a gente quer do espírito uma enormidade de informações, mas não temos condições de tê-las. Hoje, o meu remorso é muito maior. E, no entanto, não sou constrangido a permanecer naquela casa fatal, sendo-me permitido vagar sobre a terra e orientar-me pela observação de quanto vi e vejo, quanto aí vejo. Compreendendo melhor, assim, a enormidade dos meus crimes e, se menos sofro por um lado, por outro aumenta as torturas do remorso, mas ainda bem que tenho esperança. Aqui um comentário que a equipe do Kardec faz sobre essa situação. Efetivamente temos visto os avaros sofrerem à vista do ouro, que para eles não passava de verdadeira quimera. Orgulhosos, atormentados pelo ciúme das honrarias prestadas a outros e não a eles. Ou seja, ao longo das experiências que Kardec teve, das evocações, os espíritos ali relatando suas dores, seus sofrimentos, que ele fazia um estudo, ele selecionou aqueles que eram mais importantes para a gente, aqui ele faz um resumo. Então, cada espírito passa por uma aprovação necessária, o avaro contemplando o ouro e o orgulhoso com ciúme das honrarias prestadas a outros. Homens que dominavam na terra, humilhados pela potência invisível, constrangidos à obediência em presença de subordinados, que não mais se lhes curvam, ateus atônitos pela dúvida, em face da imensidade do mais absoluto insulamento, sem um ser que os esclareça. Aí, aqueles que tinham o poder de dominar na terra, chegando no plano espiritual, são dominados por
seus súditos que não obedecem a ele, não mais obedecem a ele e, além do mais, tentam o humilhar. E nessas situações varia um infinito que não vamos plasmar aqui ideia de sofrimento, mas os sofrimentos são muito grandes e proporcionais às ações que as pessoas tomam. Os poderosos, se soubessem o que os aguarda no mundo espiritual, pensariam 10 vezes antes de tomar certas atitudes. E os ateus que chegam no mundo espiritual ficam lá sem nenhuma consolação, à espera de alguma informação mágica, uma sensação de não sabe se está vivo, se está morto, sabe que morreu, mas também sabe que está vivo. Ou seja, as dúvidas vão pairando sobre suas cabeças até que se dobrem à verdade de Deus. No mundo dos espíritos, há compensação para todas as virtudes, mas há também penalidades para todas as faltas. E estas, as que escaparem às leis dos homens, são infalivelmente atingidas pela lei de Deus. Olha que interessante. Existe no mundo dos espíritos compensação para quem fez o bem. Ótimo. Mas também tantas punições quanto as faltas cometidas perante as leis de Deus. E quanto essa falta cometida passa impune pela lei dos homens, as consequências são severas no mundo dos espíritos. Tomem o devido cuidado. No livro Mãos de Luz, Bárbara Brenner relata que 3 pessoas foram presas por suspeita de estupro seguido de morte. Os 3 foram levados para a devida interrogação. Os 3 tinham as características parecidas, mas a justiça, naquela época ainda não tínhamos o DNA, ficava presa porque não tinha ali um ponto para definir qual dos 3. E a Bárbara Brenner, uma vidente, que ela lia a aura das pessoas, ela viu que os 3 tinham um rosto chorando. Então ela pergunta para o seu mentor, Eioan, o que estava ali acontecendo, quem era realmente o criminoso. Ele falou assim, não podemos dizer, embora saibamos quem é. Porque os 3 devem para a justiça divina, qualquer um que for preso está bom. Então a doutrina espírita, pela lei da reencarnação, ela nos mostra um aparato de situações, um aparato de condições que nós temos que aprender a ter compaixão uns dos outros. Porque muitas das vezes a gente se arvora contra João e a favor de José por motivos, às vezes, seculares do passado, séculos passados. Mas aquela sede de vingança ainda permanece em nós. Se nós formos neutros, nós não vibraremos para esse lado nem para aquele, mantenhamos-nos em oração e pagamos nosso karma pela compaixão, pelo amor. Devemos ainda notar que as mesmas faltas, ainda que cometidas em circunstâncias idênticas, são diversamente punidas conforme o grau de adiantamento do espírito delinquente. João e Manuel assassinam alguém. Cada um assassina uma pessoa diferente. Mas João tem conhecimento do Evangelho, tem conhecimentos espirituais, e José não tem. Ambos cometeram assassinatos sob as mesmas circunstâncias. Mas, perante as leis divinas, João tem que ser mais bem punido do que José, porque ele conhecia e o outro não. Então nós temos que prestar atenção nesses detalhes. Também é importante para não querermos que todos sejam punidos do mesmo jeito. Por isso que, certa vez eu perguntando sobre a condição de alguns espíritos do poder do passado que já desencarnaram, e aí o Yakov me diz o seguinte: quem julga os criminosos de guerra é o Ministério da União Divina. Se você conversar com algum dos ministros da União Divina, eles irão te responder. Ele se eximiu da resposta e deixou para mim, olha, não nos compete fazer esse julgamento porque não temos condições éticas e moral e nem conhecimento de todo o universo das situações envolvidas. Mas lutemos e meditemos, oremos pela paz. Aos primeiros impõe-se o castigo apropriado à rudeza dos seus discernimento, para compreenderem o erro e dele se libertarem. Assim é que a vergonha, por exemplo, causando pouca ou nenhuma impressão para estes, torna-se para aqueles intolerável. Então, aqueles que são mais evoluídos, têm mais entendimento, só a vergonha de ter cometido um crime já é uma coisa extremamente complicada e complexa. Mas para aqueles mais embrutecidos não quer dizer nada. Fiz mesmo, e daí? O outro fala, meu Deus, para que eu fiz isso? Nesse divino Código Penal,
A sabedoria, a bondade, a providência de Deus para com as suas criaturas revelam-se até nas mínimas particularidades, sendo tudo proporcionado e concatenado com admirável solicitude para facilitar ao culpado os meios de reabilitação. As mínimas aspirações são consideradas e recolhidas. Então, o Código Penal da sabedoria de Deus ela é cheia de providências de bondade e de amor, que vai fazer com que as criaturas, nas mínimas particularidades, seja observada tanto para o bem quanto para o mal. E tudo vai sendo concatenado com admirável solicitude para facilitar ao culpado meios de reabilitação. Então, todos os detalhes que tiver ali para reabilitar o culpado vai ser empregado, vai ser usado, vai ser ter naquele caminho. Então, é muito importante para nós centrarmos-nos, repensarmos-nos e agir com mais respeito por nós mesmos, agir com mais respeito para com os demais que estão ao nosso redor. Procuremos, então, trabalhar intimamente para sermos bons, para sermos mais educados, para sermos mais evangelizados nas nossas ações e no nosso trabalho. Porque assim, todos os pormenores serão usados para que as nossas dívidas sejam atenuadas. À medida que a gente toma consciência e se arrepende, toma o compromisso de não fazer aquilo de novo, para que a gente vai ser punido novamente? Pelos dogmas das penas eternas, ao contrário, são no inferno confundidos os grandes e pequenos criminosos, os culpados de momento e os reincidentes contumazes, os endurecidos e os arrependidos. Então, quando se fala nas penas eternas, cria-se um inferno de confusão e todos acabam ficando dentro do mesmo pacote. À medida que a gente vai se esclarecendo, o pacote vai adquirindo novas gavetas para que cada parte seja colocado aqueles que estão necessários, aquele processo de reajustamento. Então, o mundo dos espíritos é muito organizado. E aí depende também do nosso entendimento, que se a gente simplesmente for confiar nas penas eternas, nós estaremos perdendo. Mas se a gente começar a dispormos-nos para o bem, para o amor, para a caridade, nós começamos então a nos separar daqueles verdadeiramente mais arraigados do mal e vamos entrando para aqueles que já querem se regenerar. Além disso, nenhuma tábua de salvação se lhes oferece. Você está punido para a eternidade. A pena é eterna. Só do espírito pensar que aquela pena é eterna, ele já não vai se esforçar muito para sair dela. A falta momentânea pode acarretar uma condenação eterna e, o que mais é, qualquer benefício que, porventura, haja feito de nada lhes valerá. De que lado, pois, a verdadeira justiça, a verdadeira bondade? Se você fala de uma pena eterna, de uma pena passageira, e esclarece o espírito de uma ou de outra, então ele vai procurar estar nos caminhos da sua mente, onde ele fez o bem, onde ele acertou, onde ele procurou fazer o melhor, para se redimir perante as leis divinas. E aquele que não souber fazer isso, vai se complicar, vai adquirir processos de autoadoecimento, vai chumbá-lo cada vez mais naquela região de sofrimento. Portanto, vamos educarmos-nos e esclarecermos-nos para que tenhamos condições de aclarar a nossa caminhada e procurarmos agir em prol do nosso fortalecimento íntimo, em prol do nosso beneficiamento ao longo do nosso aprimoramento. Trabalhemos, pois, para fazermos o melhor, para que o melhor nos impulsione, nos melhore e nos leve a estarmos cônscios das nossas responsabilidades e, principalmente, que tenhamos condições de desempenhar as nossas tarefas no caminho do bem, porque é o único que vai nos levar à redenção. Esta evocação nada tem de casual. E como deveria aproveitar esse infeliz, visto que ele já começava a compreender a enormidade do seu crime, eis que os espíritos que velavam julgaram oportuno esse socorro eficaz e entraram a facilitar-lhe as circunstâncias propícias. É este um fato que temos visto reproduzir-se frequentemente. Então, à medida que aqueles espíritos que já
supervisiona essas regiões infelizes, onde se encontram os criminosos que não foram julgados pela terra, ou até que foram julgados pela terra, mas não se arrependeram do crime. Então lá tem sempre aqueles guardiães que passam lá observando as condições deles. Ao observar que esse espírito já tinha determinadas predisposições a se melhorar, foi conduzindo para que tudo se desse ao fato de alguém chegar lá para fazer orações por ele, pedir para fazer essa evocação por ele. Perguntar-se-á, que seria deste espírito se não fosse evocado? O que será de todos os sofredores que o não podem ser, bem como daqueles em que se não pensa? Poderíamos redarguir que os meios de que Deus dispõe para salvar as criaturas são imensuráveis, sendo a evocação um dentre esses meios, porém, não único, certamente. Então, muitas das vezes a gente fica se perguntando, e aqueles que ninguém ora por eles, aqueles que ninguém pensa neles, como que se faz? Então, no mundo espiritual tem um universo de espíritos trabalhando para tentar ajudar esses espíritos que estão em situação infeliz. Deus não deixa ninguém esquecido, olvidado, além de que, sobre os espíritos suscetíveis de arrependimento, as preces coletivas devem exercer alguma influência. Quando nós estamos fazendo prece no caráter geral, coletivamente, vai trazer influência a esse e aquele espírito perdido no mundo espiritual. É por isso que nós devemos procurar fazer nossas orações, procurar edificar o bem, para que o bem consiga estar em torno de nós. A sorte dos espíritos sofredores não poderia ser, por Deus, subordinada à boa vontade e aos conhecimentos humanos. É por isso que a gente tem que ter todo o cuidado de não achar que nós somos o as da situação, porque não somos. A sorte dos espíritos que estão sofrendo, que estão passando por dificuldade, não estão subordinados ao nosso conhecimento, à nossa vontade, às nossas ações. Mas, por sua vez, à medida que a gente vai se instruindo, que a gente vai tomando consciência da necessidade de fazermos nossas orações, nós vamos esclarecendo espíritos naturalmente. Desde que os homens puderam estabelecer relações regulares com o mundo invisível, uma das primeiras consequências do Espiritismo foi o ensino dos serviços que, por meio dessas relações, podem prestar aos seus irmãos desencarnados. Então, quando nós, na doutrina espírita, começamos a entender que existe essa relação entre o encarnado e o desencarnado, nós começamos então a trabalhar intimamente essas ações e procurar compreender que, à medida que nós vamos tomando certas atitudes, certas ações de oração, de meditação, de compaixão por esses espíritos sofredores, nós vamos atraindo-os para os nossos grupos de estudo, para nossas reuniões mediúnicas, e eles vão sendo ajudados, vão sendo instruídos e vão sendo, então, esclarecidos para caminharem rumo à luz. Deus patenteia por esse modo a solidariedade existente entre todos os seres do universo, ao mesmo tempo que dá a lei da natureza por base ao princípio da fraternidade. Deus demonstra-nos a afeição verdadeira, útil e séria das evocações, até então desviadas do seu fim providencial, pela ignorância, pela suspeição. O universo cheio de detalhes, cheio de situações desconhecidas para nós, mas tem uma lei da natureza que tem por base o princípio da fraternidade. E como todos nós estamos ligados, e os espíritos superiores ligados também a todos nós, onde vai acendendo aquela luzinha do amor, vai aparecendo então mecanismos para acender e fazer crescer ainda mais aquela luz do amor. É por isso que todos nós temos que entender que Deus demonstra-nos a afeição verdadeira e útil e séria das evocações. Se você evocar alguém de uma forma séria, buscando a utilidade geral, você está no caminho certo, você tem a proteção divina. Porque se nós fizermos essa situação desviada do previdencial, pela ignorância ou pela superstição, ou até mesmo pela leviandade da situação, fazer a pergunta simplesmente para satisfazer a nossa curiosidade, teremos reações proporcionais. Aos sofredores jamais faltaram socorros
em qualquer época e, se as evocações lhes proporcionam uma nova via de salvação, aproveitam ainda mais, talvez, os encarnados, pois lhes proporcionar novos meios de fazer o benefício, instruindo-se, ao mesmo tempo, sobre as condições da vida futura. Seja no plano espiritual, seja no plano material, os sofredores sempre terão seu socorro espiritual. À medida que a gente vai se aperfeiçoando, à medida que a gente vai se aprimorando, a gente vai conquistando a nós mesmos, a gente vai conquistando as bases do amor e da paz e vamos achando também o caminho da nossa salvação. Dá a nós encarnados uma possibilidade de trabalharmos com os desencarnados, auxiliarmos-nos constantemente e procurarmos então a cada dia sermos melhores. Procurarmos então a cada dia estarmos nos aproximando mais de Deus, nos aproximando mais das forças do bem, nos aproximando mais do amor universal. E todos nós que já temos o entendimento de que existe a possibilidade de auxiliar os espíritos encarnados, unamos-nos nossos esforços para trabalhar essa oportunidade, trabalharmos esse momento e procurarmos então nos aperfeiçoar, estarmos cada dia mais voltados para as práticas do bem, da caridade legítima e do amor universal, para que as luzes de Jesus possam estar sempre nos iluminando e fortalecendo, dando-nos as oportunidades de trilharmos o caminho que nos conduzem ao Pai, que nos conduzem à perfeição. Muita luz e muita paz, e que nosso singelo estudo possa trazer para todos vocês uma nova luz, um novo rumo e um novo caminhar na face da terra. Busquemos a paz, busquemos o amor, busquemos sempre a solidariedade cristã. Paz e luz e as bênçãos de Jesus para todos nós.